Hoje eu queria falar um pouco sobre a visão urológica, né, que a gente tem depois de anos de trabalho na urologia em relação à questão de técnicas de aumento e engrossamento peniano, tá? Quando a gente fala sobre o ponto de vista de normalidade, existe uma série de estudos falando sobre o tamanho do pênis. Alguns estudos colocando aí, em geral, a média do pênis em torno de 13, 14 centímetros para o pênis em ereção. E vai se considerar um micropênis aquele que tenha menos do que 2,5 vezes o percentil para o tamanho esperado para a idade. Isso é uma conta meio complexa, mas de entender, mas a gente vai colocar aí um pênis aí menor do que 8, 9 centímetros. Então, entre 8 e 9 centímetros, menor que isso, é o que a gente chama de micropênis, tá? Então, você tem uma média de tamanho de pênis. Muitas vezes o homem tem esse tamanho de pênis normal para a população, mas acha o pênis pequeno. Então, a ida ao consultório para explicar que o pênis dele é normal se faz bastante importante. E muitos deles vão ficar felizes em obter essa informação. Também não se discute muito que esse paciente com o micropênis ou que perdeu o comprimento de pênis no tratamento cirúrgico, numa amputação, ou o pênis se tornou embutido, ele também vai necessitar de tratamento e a gente não questiona muito esse tratamento. Mas você vai ter indivíduos que têm o desejo de entender técnicas de engrossamento peniano ou de alongamento peniano dentro do cenário do seu problema. Então é muito importante que o urologista acolha esse paciente e entenda que ele tem necessidades, que tem um ambiente para discutir esse problema, que não necessariamente terminará no tratamento cirúrgico. Ele precisa entender o que nós temos de disponibilidade, como se enquadra o tamanho do pênis dele dentro da população geral, para que ele possa escolher ou tomar uma decisão em relação à sua própria imagem. Também sabemos que o tamanho do comprimento vaginal permite que a mulher tenha prazer na grande maioria dos tamanhos de pênis. Tá? Dificilmente você, também pelas características da mulher, de onde estão localizados os receptores em relação à sensibilidade, ao introito vaginal e ao clitóris, que ela obterá prazer, na maioria das vezes, mesmo em pacientes que tenham um pênis considerado de menor tamanho. Então, esse também é um fato que deve ser discutido e conversado com esse paciente. Então, a gente tem aqueles pacientes que têm micropênis, a gente tem aqueles pacientes que têm necessidade por uma série de coisas de cirurgias de alongamento peniano, mas a gente vai ter hoje aí uma população que está buscando discutir pelo menos, ou ter um ambiente de entendimento sobre o tamanho do seu pênis. Há também, obviamente, e é importante que o profissional identifique, aqueles pacientes que a gente chama que tem um distúrbio corporal, de imagem corporal, a dismorfofobia. Esse paciente, quando a gente identifica ele no consultório, a gente vai entender que não é o tamanho, nem o comprimento do pênis, nem a grossura do pênis que está levando ele à insatisfação. E esse paciente, provavelmente, ele não vai melhorar com nenhum tipo de tratamento. E quando identificado, esse paciente deve ser levado para um atendimento psicológico, um apoio psicológico ou psiquiátrico, para que ele entenda que a imagem corporal dele é satisfatória. O que eu quero falar com tudo isso? É entender que a nossa clínica, a One Man, ela vai proporcionar a esse paciente, a esse homem, que tem questionamento sobre a imagem da sua genitália, um ambiente adequado e um ambiente acolhedor para uma vinda e para uma discussão, aonde a gente vai tentar buscar, dentro do que a medicina proporciona e dentro da ética médica, aquilo que melhor se enquadre à necessidade individual de cada um.